Jornal Nova Brasil. Brasília. Entrevista. 7h41. Estamos no fim de março, mas a gente sabe que os meses temáticos nos ajudam a trazer luz para temas importantes referentes ao cuidado com a nossa saúde. O mês de março é o Março Lilás, portanto, mês de prevenção ao câncer de colo de útero. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância dessa campanha de colo de útero e para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância dessa campanha, sobre essa doença, a gente conversa ao vivo com a médica ginecologista e obstetra do Exame Medicina Diagnóstica, a doutora Lohane Viola. Doutora Lohane, um bom dia, bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer falar com a senhora. Eu já começo trazendo dados impressionantes do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que diz que o Brasil pode ultrapassar a marca de 7.000 mortes por câncer de colo de útero neste ano de 2025. Vamos contar para o nosso ouvinte, doutora, para começar em detalhes, do que se trata, o que é o câncer de colo de útero e quem ele pode ou costuma acometer com mais frequência. Então, vamos lá. O câncer de colo de útero, ele é um câncer, hoje, um dos cânceres que mais matam mulheres do mundo inteiro. E ele é um câncer que ele é um crescimento descontrolado de células dessa região uterina das mulheres, que é a entradinha do útero, que a gente chama de colo do útero. Então, ele atinge, né, mulheres especificamente, geralmente atinge mulheres na idade ali em torno de 45, 60 anos, e por ele ter essa capacidade de ação silenciosa, é importante que a gente faça os exames de prevenção conforme são orientados pelos ginecologistas, né? De preferência começando ali a partir dos 25 anos, para a gente poder fazer o acompanhamento dessas mulheres e detecção precoce das pequenas alterações que podem vir a transformar em câncer no futuro. Doutora Lohane, obrigado pela entrevista. Diego Amorim aqui falando com a senhora. O que causa essa doença e o que as mulheres podem sentir? Quais são os sinais de alerta? O que causa a doença, em 99% das vezes, é a infecção pelo HPV, o vírus do papiloma, né, o papilomavírus humano. A forma de ação, os sintomas dela são silenciosos. Então, na verdade, a paciente ela pode começar a apresentar alguns pequenos sangramentos, mas a grande maioria das vezes que elas apresentam lesões nesse colo do útero, elas não sentem nada. E por isso que é importante o esquema de prevenção. Quando já é uma lesão já mais avançada, elas podem começar a apresentar pequenos sangramentos perdidos ali no ciclo menstrual, podem começar a apresentar dores pélvicas, dores na relação sexual, e aí a gente já encontra já algumas lesões um pouco mais avançadas, mais invasivas. E doutora, vamos falar de prevenção, né? O que temos hoje disponível para que as mulheres se previnam do câncer de colo de útero? A primeira linha de prevenção e a mais recomendada é a vacinação. Então, existe uma vacina que é disponível pelo SUS, é a vacina pentavalente contra o HPV, que ela é realizada gratuitamente, né, para as pacientes. O público-alvo de vacinação são meninas de 9 a 14 anos, mas, na verdade, mulheres de 9 a 45 anos podem realizar a vacinação. Ela previne contra 5 subtipos do vírus, né? Então, na verdade, a gente sabe que existem vários subtipos desse vírus circulantes aí no mundo. Muitas pessoas são infectadas pelo vírus de forma silenciosa, então existe uma abrangência grande do vírus. E essa vacina disponível no SUS, ela previne ali contra 5 subtipos, mas na verdade a gente sabe que existe uma imunização cruzada, né? Como os subtipos eles são muito parecidos uns com outros, a gente pode se imunizar contra outros subtipos também ali graças à vacina. No serviço particular existem também vacinas que são mais abrangentes. Elas imunizam contra 9 subtipos, que é a Gardasil 9, que são vacinas nonavalentes, mas que também aumentam a abrangência de outros vírus. Então, a primeira linha de prevenção é realmente a realização da vacinação em massa das mulheres. Homens também podem ser vacinados. E em segunda linha de prevenção é a gente fazer a detecção precoce. Então, a campanha ela existe para que a gente consiga trazer a consciência para que as mulheres façam os exames do Papa Nicolau, que eram antigamente conhecidos, né, pelo Papa Nicolau,
anualmente, né, que a gente possa fazer esses exames aí de detecção precoce, que são exames que fazem avaliação das células desse colo do útero. E se tiver ali alguma lesão suspeita, alguma feridinha desse colo do útero que precisa de uma atenção, a gente consegue fazer uma detecção precoce e cura em 100% dos casos quando são detectados precocemente. 7h46, nós estamos conversando ao vivo com a doutora Lohane Viola sobre o mês Março Lilás. Doutora, o Papa Nicolau, o que é esse exame preventivo exatamente para o nosso ouvinte que, assim como eu, por acaso não tem detalhes do funcionamento desse exame? Quem que deve ser submetido a ele, por gentileza? O Papa Nicolau, ele é um exame de avaliação desse colo do útero. Então, as mulheres vão a ginecologista, fazem, né, toda uma entrevista e a gente examina o colo do útero com um aparelhinho que parece um bico de pato, que a gente chama de espéculo, e nesse exame a gente coleta um pouquinho dessas células e encaminha para o laboratório. Então, a gente faz uma pequena coleta, que é um exame que ele é indolor, ele é ligeiramente desconfortável, mas ele é indolor. A gente coleta esse material, encaminha para o laboratório e o patologista examina a saúde dessas células. E nesse exame, a gente consegue detectar se existe alguma alteração celular, se essa amostra demonstra que tem algum crescimento estranho, suspeito dessas células, para a gente poder prosseguir a investigação. Então, ele é um exame de detecção precoce, ele é um exame de prevenção, que a gente chama, né? Porque se a gente identifica pequenas alterações, a gente já consegue agir de forma precoce para poder impedir que essas células se tornem em câncer no futuro. Então, ele é um exame de muita alta importância e precisa ser realizado por mulheres com vida sexual ativa. O Ministério da Saúde recomenda que esse exame seja realizado a partir dos 25 anos em todas as mulheres que têm vida sexual ativa, inicialmente de forma anual e depois acompanhado conforme a orientação do ginecologista para as pacientes de forma individualizada. E, doutora, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu queria fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, quais são os principais tratamentos hoje disponíveis para o câncer do colo do útero? E depois, como que fica a situação de mulheres que eventualmente queiram ter filhos e não tiveram antes do diagnóstico? É possível pensar em uma gravidez pós-câncer do colo do útero? Sim, com certeza. Então, o tratamento inicial, quando a gente identifica essas alterações mais precoces, a gente consegue fazer uma pequena cirurgia, né, de alta frequência, chamada CAF, que é uma cirurgia que a gente queima essa região. A gente consegue fazer a biópsia e extração dessa pequena lesão e a gente já faz a queimada dessa região para poder impedir o crescimento de novas células tumorais. Essas cirurgias, geralmente, elas são suficientes para poder já gerar a cura daquele local. Se forem lesões mais avançadas, a gente consegue realizar também outras pequenas cirurgias chamadas conização. Quando as pacientes são submetidas a esses procedimentos, né, nesses estágios iniciais da neoplasia, a gente consegue promover, sim, uma gestação normal, a gente acompanha, porque como a gente mexe, às vezes, no tamanho desse colo do útero, e o colo do útero é a região do útero que segura o bebezinho durante a gestação, a gente acompanha essas pacientes um pouco mais de perto para a gente tentar prevenir um parto prematuro. Mas, geralmente, são pacientes que acabam evoluindo com gestações normais. Agora, se forem lesões mais avançadas, a gente precisa de realizar cirurgias mais invasivas e aí, infelizmente, são pacientes que não têm mais possibilidade de engravidar. E é por isso que é tão importante a detecção precoce, porque a gente consegue detectar, tratar, sem gerar outros problemas futuros, tanto na vida geral dessa paciente, quanto na vida reprodutiva. Muito bem, 7h51, a gente conversou ao vivo com a médica ginecologista e obstetra do Exame Medicina Diagnóstica, doutora Lohane Viola, sobre o Março Lilás, sobre o câncer de colo de útero. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade, pela conversa. Seja sempre bem-vinda aqui à Nova Brasil. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia.